Raio da velha. Desculpa. Ok. Chopa. Então vá, Luísa, mais uma vez bem-vinda ao Raio da Velha. Obrigada. Estamos aqui em casa da Luísa. Estamos aqui num ambiente bastante informal, Sim, aqui no nosso piquenique, que a Luísa sugeriu e acho que sugeriu bem, também para ser diferente. Para não ser sempre em sala, sempre em estúdio. Tá? Ao menos estamos aqui no exterior e, obviamente, estando no exterior, vamos ter sempre, se calhar, carros a passar, que os nossos amiguinhos estiverem mais inconstantes, mas para já A coisa está, vai, a coisa está vai. boa. Ok, a Luísa estava a perguntar porque é que eu me lembrei dela. Mas espera aí, antes de responder isso, vou fazer aqui as honras da casa. Opa, já estás com sede. Não é? Eu faço isto logo ao início. Ok. E como isto normalmente demora, eu demoro isto a encher os copos, então acaba por ser, é preferível introduz logo as coisas e depois a gente começa a conversa. Ok. Eu tenho que falar mais devagar que eu estou esta correria. Estrela d'Alva, cerveja artesanal de Albergaria, projeto recente, já provaste? Ainda não. Oh, então é hoje. Porque eu estava à tua espera. Ora aí está. Eu estava à espera da entrevista. Então- Ora, muito bem. A mesma coisa que eu faço com os turcos, eu aproveito também o Raio da Velha para promover pequenos projetos ou pequenas. Sim. Neste caso, são coisas Sim. que podemos provar ou degustar, então Sim. acaba por ser uma maneira de incluir no programa e acho que dá. E mais uma da terra. Sim, a ideia é ser da terra ou coisas de alguém da terra. Da terra, também. Não fugir muito. Apesar que também depende dos projetos ou das pessoas. Porque pensando que não, quer dizer, também não conheço toda a gente. Por isso que muitas vezes sugiro que as pessoas sugiram convidados ou pessoas ou projetos interessantes para dar a conhecer Daqui da albergaria. da Albergaria, ou se não estiverem de cá, Sim. sejam Que cá ou sejam. que tenham alguma ligação. Exatamente. Estás a ver? O meu jeito para saber cerveja é este. Ah, pronto. Eu espero que o meu esteja um bocadinho Não, melhor. não, pera, isto é pouco tempo, nós temos uma hora para isto ficar bem. Muito bem, muito bem. Mas assim, eu lembrei-me de ti, Então, para já porque estás sempre atenta às coisas que vão acontecendo em Albergaria. Ou Certo. seja, isso acho que é um ponto que podemos, ou seja, tu podes ter alguma opinião que queiras sobre alguma coisa que queiras partilhar, ou seja, acho que és uma pessoa crítica, se calhar, sobre as coisas, tens um olhar para as coisas e isso pode ser interessante para o Raio da Velha. ok. Tens a ligação a esta causa que são os animais, quer dizer, que já é uma coisa que já tem muitos anos e é sempre aquela coisa, que não é só da albergaria, que acaba por ser... Sim. Que alinear Mas- a outros lados também. Mas que- és tu uma das cabeças ou uma das voluntárias que está ligada a isto, Voluntária, acaba por ser sim. uma temática que podemos também conversar ou podes também... Ok, fazer um apelo. Podes mandar tal. vir, é mais um apelo, mas epá, acho que também nunca é demais. Nunca é demais. Podemos também falar um bocado disso, a tua experiência nessas áreas. E o que vier, geralmente eu não gosto de encarar o Raio da Velha como uma entrevista, mas sim uma conversa, que as pessoas estejam à vontade, se possa conversar. E até podemos nem falar nada disto, podemos falar de uma coisa qualquer. É uma que conversa de café sem café. Sem café. Ok. Temos Estrela d'Alva. Ok, com estrela d'alva, que já não é mau. Temos Estrela d'Alva. Então basicamente é isso, pá, lembrei-me de ti já há bastante tempo. Só que depois é tal coisa, agendar com as pessoas e nós tivemos esse sítio, eu já te anunciei. Pá, é um mês atrás, talvez. Ok, mas depois, entretanto, com o trabalho e isso, as Mas é coisas... sempre complicado. Então, Sim. é isso. Por isso vamos já à Vamos nossa ver, mas conversa. primeiro quero experimentar, que ainda não experimentei. Sim. Ok, então vá, um sei que é bochetinho, pouco, tchim-tchim. à tua e à minha. Ela tem muita espuma, mas depois vai-se reabastecendo. Olha, curiosamente, aos bocadinhos. quando te vi com a garrafa, disse assim, olha, não está fresca. E Não está muito, não. pronto, e a ideia que nós temos é que a cerveja tem que estar mesmo fresquinha, não é? Ali Esta depende, geladinha. há um ponto porreiro para ela estar, não é preciso estar muito Pois, fresca. e está a ser uma surpresa porque eu não gosto de cerveja, entre aspas, quente, não estar sem estar no fresco e ela bebe-se bem assim à temperatura O tempo normal, também, ambiente. digamos que o tempo também está fresco, isso também está Sim, fresco. também Se estiver muito ajudou. fria, Não, isso mas é ela complicado. por acaso tem um trago agradável e o facto de não estar fresca surpreendeu-me, por acaso gostei. Então, olha. Exatamente. Então, Por onde é que vamos começar? Olha, como é que surgiu esta tua paixão? Vamos já começar pelos animais. Como é Sim, que surgiu pode esta ser. tua paixão pelos animais? ok, olha, isto foi um pouco também na altura em que veio a crise, não é? A crise nacional, portanto, a economia e isso, e eu obviamente também passei por essa parte da crise. Eu trabalhava numa empresa em Aveiro, onde essa empresa teve que reduzir os seus trabalhadores, e eu, como tinha sido uma das últimas a entrar, fui dispensada, portanto,
não me despediram, fui apenas dispensada, pronto. E então vi-me numa situação em que vim para a albergaria para casa e o que é que haveria de fazer para também ocupar o meu tempo livre. Na altura gostava de animais, mas não havia aquela paixão de voluntariado nem nada, não sabia, não tinha. Um dia convidaram, fui alimentando, né? Um dia convidaram-me para ajudar a associação, eu fui lá, há muitas maneiras de ajudar a associação. Uma delas é de facto ir fazer as limpezas, ajudar nas limpezas, porque são 300 animais que estão lá. É um trabalho mais chato. Outra é ajudar com os tempos livres, por exemplo, a gerir a página, a fazer voluntariado em recolhas nos supermercados, ou partilhar as coisas, ajudar a recolher os donativos noutros lados, não é só nos supermercados, nas iniciativas e isso. E eu comecei devagarinho a entrar nesse processo de ajuda. Fui ao abrigo, visitei os cães, passeava aos cães. Caso você não estás a dizer de visitar o abrigo, eu acho que é uma coisa, tipo, eu também já conhecia a associação há algum tempo, mas nunca tinha conhecido o abrigo. A primeira vez que lá fui, muito antes agora de como aquilo está, tipo, uau, o que é isto? Ou seja, eu acho que muitas pessoas não têm a noção. Não têm a noção de como é. Claro que agora se forem lá, têm muito mais cuidado, ou agora sempre por cima, não sei o que foi boa ajuda, mas acho que as pessoas têm que ir lá para eu acho que sim. As pessoas também estão envolvidas nisto. Claro, eu acho que não há uma obrigação de tu ires e teres que dar um saco de ração, não há uma obrigação de tu ires e adotar, mas o facto de... Realizar e para as pessoas saberem... Exatamente, o facto de tu ires e não for contado por ninguém, veres, visualizares realmente as dificuldades que o abrigo passa, que a associação passa, porque são animais que depois têm que ter cuidados veterinários, outros animais estão doentes, outros animais têm que tomar medicação todos os dias, porque eles também têm doenças, também têm as suas dificuldades, as suas necessidades e isso tudo. Ok, e portanto foi a partir daí. Aí eu comecei a fazer voluntariado e fui-me entrando mais no esquema e comecei, pronto, e estou a fazer a gestão da página da Associação de Cães, ajudo eles nas recolhas, para aí há uns 5, 6 anos, provavelmente 6 anos talvez, sim. Mas parece que cada dia é um dia, não é pelos anos que lá estou, mas estou como voluntária, não é? Estou como voluntária com ajudante. Já é um trabalho. Sim, muita coisa evoluiu, graças a Deus. Pronto, temos mais pessoas consciencializadas. Tu também vês que eu partilho as coisas na minha terra, também mostro pessoas de fora também a ajudar, ou seja, pessoas de fora que também já estão a ver que há aqui um abrigo de animais e que querem ajudar. Ainda hoje fiz uma publicação com isso. O que é interessante e que eu reparei na evolução destes anos todos é que há muito mais pessoas a saberem que há um abrigo de animais em albergaria. Podem sempre vocês, né? Ou seja, em vez de abandonar o sítio qualquer, caso queiram abandonar, se calhar, em vez de abandonar, se calhar já vão primeiro ao abrigo, não sei. A questão não vais por aí, porque neste momento com 300 animais nós não conseguimos ter mais. Mas eu acho que há mais uma consciência de que existe ali animais que precisam de nós e já ajudam mais. Portanto, as pessoas cada vez mais sabem que há e que querem ajudar. E mais pessoas estão a ajudar, graças a Deus. Portanto, antes disso nunca tiveste animais? Eu não tinha tido animais porque já vivia em apartamento e naquela altura geralmente as pessoas optam por gatinhos, não é? Pronto, eu tinha o meu gatinho de facto. Tu és mais de gatos ou mais de cães? Eu sou... que aqui tens engraçado, eu gosto dos dois, mas obviamente que eu gosto mais dos cães libertos cá fora do que propriamente os gatos dentro de casa. Essa foi sempre a minha eterna dicotomia. Sim, eu tipo assim, eu próprio também gostava de ter mais animais, eu só tenho uma colhana, porque moro num apartamento, mas eu gostava de ter cães, mas é tal coisa, se eu tivesse assim um pátio, acho que vale a pena, porque terem apartamento, claro, repara, fica muito condicionado. Obviamente, mas olha uma coisa, eu também tenho estes cães todos, foram todos retirados de rua ou de situações extremas, não tenho nenhum cão que comprei, não tenho nenhum cão que me foi dado, embora, pronto, essas coisas acontecem, mas de facto os meus cães foram todos retirados de situações extremas ou adotados da rua. Agora, mas afeiçoaste ou foi só para... Ora bem, não, na altura também me afeiçoei e foram situações que aconteceram, por exemplo, a Mel, eu vou dizer por curiosidade, a preta que estava aqui, apareceu à porta do meu trabalho atual, passou, como gostava de crianças, via-se que gostava de crianças, dormiu lá à noite ao relento e não saía de lá. Obviamente as crianças não estão habituadas a animais e quando viam a cadela, e como era uma cadela de porte grande,
tinham medo. Isso começou a criar uma certa confusão, porque as crianças depois não queriam sair da carrinha, não queriam entrar para a carrinha, queriam ir fora, e eu tive pena da cadela e trouxe à rebelia do meu marido, porque o meu marido disse logo que não entrava mais nenhum cão, porque já tínhamos muitos. Ora bem, É só mais este. Não, eu trouxe a cadela e ouvi do meu marido, calei-me e deixei-o falar. Agora, eu trouxe a cadelinha e está connosco há muitos anos também. Os cães também é preciso perceber que de facto muita gente me pergunta: tu tens tantos cães? Eu tenho, porque também tenho este espaço. Esta casa era do meu avô, que muita gente conhece, o Sr. Gil. Eu estou cá a viver e claro que tenho este espaço liberto para eles poderem andar à solta. Mas se tivesse outras condições, se calhar não faria. Se calhar, ou pelo menos fazias diferente, ou pensavas duas vezes. Sim, temos que pensar que o facto de às vezes vivermos em apartamento, temos que pensar que é uma responsabilidade. O cão tem que vir cá fora todos os dias e outra situação, temos que pensar nos vizinhos. Nós vivemos num prédio e vivemos com outras pessoas. Se tem sorte, não tem nada, praticamente. Não, e os cães também são um bocadinho educados de noite para não fazerem barulho, dão aquele alerta, obviamente, mas são educados para não fazer barulho. Eu não tenho tido problemas. Estes anos todos que estive aqui, não houve um único vizinho do prédio que me viesse dizer os seus cães fazem barulho ou não. Graças a Deus tive essa sorte, que eu sei que nem toda a gente tem. Mas o facto de ter este terreno imenso, não tenho mais cães, porque também é um exagero. Se calhar aqui um mini canil. Claro. Mas não sei até que ponto é que é permitido. Não sei por causa do espaço, de ser no centro, o barulho, não sei se era assim, ter uma licença, provavelmente, eu penso que sim, não é assim ter. Aliás, porque depois também poderia haver uma denúncia que tinha tantos cães, e depois também os cães teriam que estar bem, os cuidados veterinários, essas coisas todas, a limpeza e isso. Tudo são coisas que eu compreendo quando uma pessoa num apartamento não quer pôr mais. Realmente é preciso pensar nisso tudo. Nas situações, na economia da família, se tem para depois prestar cuidados veterinários, se os cães precisarem para ir mesmo. Mas sim, é uma paixão. Então aprendemos a isso. É mais pretexto, mas é um pretexto. Então, Sabes porquê? Está muito cheia. E eu pensar que a voz da experiência está muito cheia, tens que esvaziar mais um bocadinho, que é para as coisas não vir para fora. Ela faz muitas perguntas. Exato. Além do mau jeito que eu tenho. Assim. É visível que. Eu tento tirar a culpa para a cerveja, mas não consigo. Eu acho que tens que treinar mais, não é? Treinar mais um bocadinho. Ok, então é isso. Vamos ter aqui uma voluntária. E é para durar, não é? Sim. Enquanto houver. Exatamente. Enquanto houver luta. Acho que sim, enquanto houver luta, acreditar, persistência, gostar, é preciso gostar e mais que nós precisamos. Eu acho mais. que também devia haver mais pessoas de algum caminho. É possível que se calhar pessoas de fora se sintam mais sensibilizadas. Sim, eu acho que nós, por aquilo que as pessoas têm dito, tem havido mais dinamização. No ano passado. Sim. Entrevistei. Conversei também com a Mariana. Sei. E falámos muito desta temática dos animais, do facto de ela também ser voluntária. E o engraçado, mesmo quando eu conheci a associação, eu pensei que Calgary tivesse mais voluntários de cá. O que não, ou seja, muita gente vinha. Foi uma surpresa, não é? Deu, caramba, mas quase todos da Águeda, quer dizer, aliás. É verdade. É estranho, porque como é que. Devia haver mais, não sei. Sim, nós temos muitos pedidos às vezes para voluntários para nos hipermercados. Apesar que agora temos o nosso grupo de voluntariado. Sim. Isso, acho que há sempre malta. Pelo menos esse tipo de recolhas, ou assim, há sempre pessoal. Se calhar para a limpeza, que é a parte mais chata, se calhar aí só sobra para dois ou três. Claro, exatamente. Há ali umas pessoas que vão lá fazer a limpeza e que se tornam que estão lá habitualmente e de facto elas são muito importantes, portanto não é só quem está na página e quem está por aí a fazer as recolhas, não, essas pessoas que fazem a limpeza todos os dias é como a nossa casa, não é? Se a nossa casa não estiver limpa, quem é que vai lá limpar? Se não for sempre a mesma pessoa, nós a pagarmos, ok. Agora, de facto, os voluntários, eu acho que sim, eu acho que nós temos que puxar por mais pessoas que venham uma vez, se não for sempre, venham uma vez comentar. Por acaso, para isto está a falar isso, houve uma vez, já foi aqui, há uns meses, que se foi na altura do verão, que eu fui fazer uma eu acho que nunca tinha feito e tal coisa, por acaso nesse dia estava indisposto e encarei aquilo com pá,
sábado ou domingo. Mas, por outro lado, uma pessoa pensa, pá, isto não é tarefa fácil, estares ali à porta de um hipermercado a entregar folhinhas, porque depois tens sempre, pá, há pessoas que depois há outras que é muito esquisito, vais apanhar tudo, e é assim, ou tu tens ali um bocadinho de contenção. De tipo, epá, cara, foi aquela que a pessoa fez, tipo, nem me ligou nenhuma, às vezes havia pessoas que às vezes nem bom dia diziam, e isso às vezes tipo, é muito esquisito. Exato, tens de ter um... Pelo menos um bom dia, ou não sei, ou aceitar a folhinha, ou não sei, mas é muito esquisito. Eu acho que isso tu tens de ter contenção e tens de ter autocontrole. Claro que a gente ouve de tudo e às vezes apetece-nos dizer um palavrão ou até mandá-los para o outro Nem lado. ouvir tudo, eu acho que às vezes é a pessoa ignorar-nos, nem olha para nós, nem olharem para nós. Exato. Não foram todas, obviamente, Sim, mas sim. às vezes ali 3 ou 4, tipo, pá. Mas sabes que também tu vês de tudo, também vês aquelas pessoas que querem ter uma conversa contigo e demoram mais tempo e tu precisas de ir fazer o peditório ou recolher e a pessoa está ali a falar contigo e tu notas essas dificuldades também nas pessoas, estás a perceber? E depois até acabam por dar alguma coisa. Mas às vezes tens de ter a contenção, tens que ter assim, apetece dizer uma coisa, mandar aquela pessoa para aquele lado que a gente sabe e não, calma. Mas isso vai do treino. Agora, uma coisa que te digo, houve muitas pessoas que fizeram pela primeira vez e gostaram muito. Sim, também gostei porque tu acabas por ti para já, pela causa em si, tu sentes-te bem que estás a contribuir, o que seja. O facto de estás a lidar com pessoas também já estás a crescer em sentido em que tens que lidar, tens que chegar lá e ter tipo, sem vergonha, tens que chegar ali, como é que eu digo? Depois, ao longo do processo, tipo, bem, as horas lá, né? Eu, ao longo do processo fui treinando, tipo, como é que eu vou chegar às pessoas? Olá, bom dia. Mas só custa a primeira vez, Então, dali fui treinando e sempre tentar ter sempre uma postura bem disposta e querer aquilo de... Passado meia hora já entras na engrenagem e fazes aquilo na boa. E ainda agora há pouco tempo tivemos uma mãe que levou os 2 filhos, uma pessoa da albergaria que foi a primeira vez, também estava um bocadinho nervosa, aquilo abria a correr e tal, e os miúdos gostaram e ficaram sensibilizados e já falam no abrigo, e já falam nos animais, e já falam que querem ir ajudar. Portanto, a mensagem passou, percebes? Sim, e eu giro também ser de miúdos que assim... Claro. Entre eles, se calhar se for entre eles e os amigos, já acaba por ficar. Eu acho que isso tem a ver com o dinamismo. A página está a publicitar mais a associação, nos amigos dos animais da albergaria, na página do grupo Ama Minha Terra, e as pessoas já estão a começar a ouvir na associação, coisa que há 5 anos não acontecia. Sabiam, algumas pessoas sabiam, mas nem sabiam o que era. Pronto, também é importante a gente alertar as pessoas que fazerem-se sócios de uma associação da terra. Eu ia falar disso porque, tipo, a nível financeiro, deve ser se calhar uma dor de cabeça que vocês têm bastante, não é? Sim, porque nós temos uma dívida na clínica, muitos dos animais que nem são do abrigo, muitos dos animais que nos telefonam para irmos buscar à rua, que as pessoas não tomam a iniciativa de ir ao veterinário e dizer assim, olha, eu responsabilizo-me por esta conta, não, é mais fácil ligar para um número e dizer, por favor, venham buscar. E depois, claro, nós não vamos deixar, como amigos dos animais que somos, não vamos deixar os animais na rua e depois aparecem estas contas. Depois, há animais que morrem, há animais que depois têm que ser adaptados, há animais que ficam lá toda a vida e outros que têm necessidades de medicação toda a vida. Então, todos os meses nós temos a água, a luz, medicação e ração, sempre a sair. Sempre a somar. A somar, depois sempre a sair da conta e sempre a somar na dívida. E portanto era importante que as pessoas fizessem sócios. É uma forma de ajudar. Sim. O sócio pode não ser para toda a vida, não é uma obrigação para toda a vida, mas se fizerem todos no ano, já não é mau. É pouco mais que €1 por mês. É uma forma de ajudar. Lá está, vês? Não vão ao abrigo, não fazem limpezas, não dão ração, opa, mas ajudaram um valor de um ano. É uma forma de ajudar. E mesmo muitas vezes a nível de ração, eu também quase não tinha noção, né? Tipo, nunca tive cães, às vezes nunca estive atento aos preços das comidas ou assim, mas também não é um valor exorbitante. Quando eu comando, né? Sei lá. Exato, não é um valor exorbitante, é uma coisa perfeitamente normal. Eu vou dizer uma coisa, tipo, às vezes é preferível fazer, tipo, comprar ração do que se calhar dar comida para o banco alimentar. Porque às vezes vai mais comida para o banco alimentar e não sei até que ponto aquilo é bem, né? Gerido. Eu acho que isso tem a ver com a polémica. Eu acho que tu que estás a querer puxar a conversa. Agora é assim. Não, mas eu lembrei-me agora. Não, é assim. Mas não é? Vamos lá ver uma coisa. Eu também já fui voluntária no banco alimentar.
E é uma coisa que fiz de fazer e acho que é importante. Claro, é importante e eu sei eu acho que aquilo que tu acabaste de dizer tem a ver com a polémica das notícias. Ok, eu continuo a dizer que queres ajudar? Ajuda diretamente. Provavelmente até há um vizinho que tu sabes nas condições que estão. Isso é bom. Eu não estou a dizer, atenção, eu não estou a criticar quem ajuda ao Banco Alimentar. Algum há de chegar, de certeza. Agora, sim, mas se conhecer os nossos vizinhos e pudermos ajudar, ou entre ajudar ali, exatamente, no nosso porque eu penso que muitas pessoas também vão ali ao supermercado e dão, porque há realmente os voluntários a fazer um bom serviço e pedem, mas também há aqueles que poderiam olhar para os lados e ver os vizinhos e se calhar têm um vizinho à porta que nem sabem as condições em que eles estão. E às vezes estarmos atentos, por acaso, e não só no Natal. Por acaso há uns tempos, já não sei com quem é que eu tive essa conversa, mas acho que foi no Raio da Velha. Sim. Que as pessoas, não sei como é que é hoje em dia, mas eu acho que muitas pessoas se calhar não conhecem as pessoas que moram, por exemplo, em prédios. Se calhar não sabem quem são os vizinhos todos, saem cedo, chegam tarde, as pessoas depois não se cruzam, não sabem quem estão a morar. Eu por acaso eu faço questão de tentar conhecer mais ou menos quem é toda a gente, que é que, não é ser Cusco, mas pelo menos ter uma ideia de quem são as pessoas, não sei quantos, e poder passar por elas e cumprimentá-los, olá, bom dia, olá, boa noite, não sei quantos. Tento ter esse cuidado. Mas eu acho que não é só num prédio, tu reparas... Ou na rua, ou num... Eu no outro dia, isto a propósito da intimidade das pessoas e cada vez mais fechados e não abrirem ao envolvente e não se conhecerem, não saberem. Depende também depende se calhar, tipo, se for um ambiente de festa, se calhar as pessoas, se calhar se for um ambiente mais fechadinho aqui, se calhar não há essa... Repara, no outro dia isto tem a ver com a intimidade das pessoas e o tempo que nós estamos a viver, das novas tecnologias, destas coisas e tal. Eu fui a uma consulta e entrei no consultório e está bem que fui eu que cheguei, eu é que tenho que dizer bom dia, mas eu aguardei 10 segundos para ver se alguém me dizia bom dia. Não houve ninguém. Pelo menos a recepcionista. Não, porque a recepcionista não estava na recepção nessa altura. Pronto, mas o que eu achei, Ricardo, a sério, o que eu achei curioso foi, eu aguardei de propósito 10 segundos, porque atenção, eu é que cheguei, eu é que tenho que dizer bom dia, mas aguardei 10 segundos e não houve uma pessoa, e estavam lá pessoas com mais de idade, estavam jovens, só não estavam crianças, estavam ali umas 4 ou 5 pessoas de várias idades, só não estavam crianças. Não houve deles que me dissesse bom dia. E muitos não tiraram uma coisa tão o simples. olho do telemóvel. Uma coisa tão simples que está-se a perder. Eu acho que tem a ver com... e não tem a ver com a educação, porque repara, eu sei que os pais abordam a educação e até ensinam essas coisas. Eu acho que é a cena, tipo, se a pessoa até quer dizer o olá ou quer dizer o obrigado, ok, mas calhar se não sente do outro lado lá, né? Que é recíproco, tipo, não vou dizer, não digo. Não há uma interação, as pessoas deixaram de ter uma interação. Não há aquela química, não é? Claro. Eu tive uma coisa curiosa e acho que não posso deixar de referir. No dia do meu aniversário, eu posso te dizer que tive 200 e tal felicitações de aniversário. Curioso, é bom saber que as pessoas não estão... Perderam um segundo. Mas se calhar pessoalmente... E depois, achei curioso, algumas pessoas eu não conhecia. Estava a dar os parabéns. É estranho. Sim. É estranho, não deixa de ser estranho. Mas mais curioso foi pessoas que me deram os parabéns pelo Facebook e estiveram comigo nesse dia e não foram capazes de chegar ao pé de mim e darem-me um beijinho. É estranho. É estranho, é mesmo estranho, não é? Como é que não foram capazes... Os parabéns, checa o resto. Exatamente. Já dei, está feito. Parece que é cumprir, estás a perceber? Parece que é cumprir. Epá, achei estranho pessoalmente que não me deram. Claro que foi 2 ou 3 que eu encontrei nesse dia e tal, mas é estranho as tecnologias estarem-nos a envolver de uma certa maneira que as relações estão ficando para trás. É mesmo. Claro. É que aqui tu estás a usar a tecnologia, mas está a passar uma mensagem, não é? Pelo menos as pessoas estão a fazer de outra maneira, que eu acho que as pessoas só me conhecem algumas por fotografia. E eu tenho pessoas que até já disseram, eu sei, eu conheço por fotografia. O que é que achas que as pessoas acham de ti? Opa! Esta pergunta está gira. Eu acho, por exemplo, já dou a minha opinião. Eu acho-te uma pessoa muito boa, acho-te assim uma pessoa muito dada. Sim. Acessível. Disponível. Exatamente. Tem a ver com aquilo que fazes. Sim. Pois, estavas numa pergunta difícil e a pergunta era... Como é que as pessoas te... Como é que eu acho que as pessoas me veem? Sim. Ok, é assim... eu acho que as pessoas me veem como uma pessoa disponível, acessível. Sabem que podem vir ter comigo em qualquer altura e falar.
Dizem que eu sou muito ativa em relação à associação. Mas, por exemplo, tu sempre foste assim ou foste... Sim, ou eu foste acho que sendo assim? acho que saio bem à minha família, porque a minha mãe sempre foi ligada à igreja e participava muito em eventos e coisas, era sempre prestável, dinâmica e isso. A minha mãe, buscar essas coisas, eu acho que fui buscar. Em relação aos meus avós que moraram nesta casa, sim, a minha avó, segundo me contam, foi ajudante de parteira. Eles diziam que que era parteira, mas ela não era parteira, ela era ajudante do médico que fazia os partos, e também ensinava aqui os meninos, tomava conta dos meninos, como já os JLs, os ATLs. Foi aquela foto que tu partilhaste há uns tempos, Sim, não é? também, que a minha mãe estava lá. A minha avó era catequista, e eu também sou catequista, e a minha avó tomava conta dos meninos e ensinava as letras, estás a ver, a fazer os trabalhos de casa e isso, e ficavam aqui. Portanto, muita gente conhece esta casa, por sendo a casa do Sr. Gil e da Dona Elvira, precisamente por esse historial. E sim, eram muito boas pessoas, não é por serem meus avós, mas todos os feedbacks que eu tenho são de pessoas... Tiveram essas coisas, são pessoas que te ajudavam. Sim, conversadoras, amigáveis, disponíveis, acessíveis, portanto... Ainda bem que conseguiste captar isso. Eu acho que sim, de facto, eu acho que não é falta de humildade eu estar-te a dizer que sim, que eu acho que as coisas boas herdei. É visível. Sim. Aquilo que tu transparece é mesmo comigo. Sim, eu vejo também... Depois vês que depois pessoalmente, sim. não é que eu tenha lidado contigo muitas vezes, mas pá, pelo menos uma vez ou outra já falámos. Sim. E nota-se logo, é fácil falar contigo, é fácil estar contigo. Obrigada. E acho que também acabas de uma característica boa para o tipo de trabalho que tu fazes. Sim, nem sempre é fácil, nós às vezes não recebemos as melhores respostas, ou as pessoas ficam zangadas connosco, e por isso é preciso ter uma atitude de calma e falar com as pessoas e fazê-las ver o outro lado das coisas, e isso eu tenho reparado, que às vezes as pessoas não ouvem a resposta que querem ouvir, mas eu não sou de uma forma brusca, eu digo-lhes as coisas de forma a que a coisa apazigue, e tem acontecido, em algumas situações tem acontecido isso, mais a nível da associação. Vamos falar de algo. Sim, exatamente. Como é que surgiu a tua paixão, ou pelo menos a vontade de quereres dar a Albergaria a conhecer? Certo. Eu acho que também vem um bocado também, neste caso, da tua família, né? Visto que estando eles ligados a coisas importantes, ou pelo menos para a sociedade, ou pelo menos para a comunidade, tu também, mais uma vez, vais por arrasto. Vou por arrasto. A albergaria, neste momento, para mim falta uma coisa, é uma vida mais ativa noturna. Noturna, porque eu muitas vezes passeava aqui com os cães à noite e a albergaria está um dormitório, e que eu tenho pena, de facto, de que não haja uma divulgação maior, por exemplo, mas mesmo das à festas. noite, assim, mas mesmo à noite, pelo menos eu falo por causa da minha geração, assim, já teve melhor, não é? Houve uma fase, se calhar, piorzita, mas acho que agora, não é que eu saia muito à noite, mas já há alguma vida, sim, mas se calhar certos polos, caso, por exemplo, da Alameda ou assim, que poderia ser mais dinamizado. Eu outro dia fui à praça e vi um espetáculo de rua, aspas, e fui lá. Eu não tinha sabido sobre esse espetáculo e gostei de ver o espetáculo, achei super engraçado, foi uma risota pegada. Não foi o último, foi aqui há um mês atrás, teve lá eram 2 estrangeiros e estavam a fazer stand-up, mas só por gestos e tal. Não cheguei a ver, mas vi uns vídeos. Não sei se foi tu, Sim. Uma fotografia pelo menos. E eu gostei tanto, e disse assim, opá, tão giro, e repara, era uma dinamização, era uma coisa engraçada para ser em ambiente familiar. Ou seja, tu teres os pais, os filhos, os avós, e estar aqui cheio de gente. E eu gostava, precisamente da divulgação. Tenho pena. Eu acho que a divulgação é a parte da casa. Eles vão tendo os pais. Eles vão divulgando. Graça para aprender tal coisa. Eu gosto da obra. Também. O projeto é giro. Não sei se está montado da melhor maneira. Não vais ver com o inverno, que acho que é a eterna discussão que se vai falando. É o inverno. É tá certo, não crias as coisas a nível de dinamização. Até vai quando eu vou atualmente, mas também não podem fazer. Para não fazer pouco. Devia ter todos os dias alguma coisa acontecer. É tal coisa, se eles fazem de vez em quando e as pessoas não vão, né? Tem que partir das pessoas para aproveitar o que tu também. Sim, eu acho que sim. Mas de facto. Coisas giras, pá. Esse espetáculo, outras coisas, ou as nossas próprias associações que fazem coisas muito giras.
e as pessoas nem sempre... Nem sempre aderem ou nem sempre sabem. Porque eu acho que a Albergaria, o centro está bonito. Eu gosto do nosso centro, da Alameda, pronto, e tem ali os cafés, as pastelarias. E até é engraçado para as pessoas se reunirem ao domingo. E é bom. De facto, por exemplo, aqueles bancos do jardim, os que estão à beira do tribunal, nunca foram tantas vezes ocupados. Uma coisa gira. Normalmente quem partilha as mais antigas é o Rogério. Sim. Eu às vezes vou vendo, e vê-se que o tipo de vida, de convívio que as pessoas tinham antigamente era mais em massa, não é? Sim. A malta juntava-se, por exemplo, fosse um grupo de homens ou um grupo só de mulheres, a malta juntava-se mais e hoje em dia se calhar falta um bocado isso, é como não é tão visível, quer dizer, muitos homens têm sempre de beber cervejinha e tal. Claro, Mais claro, tarde. claro. Mas não sei, pá, mas usar mais as praças, usar mais as alamedas, haver mais conversa, mais tertúlias, não é? Mais isto, estás a ver? Sim. E se calhar não O contacto mais direto. não há. As pessoas, não é? Sim. As pessoas. Eu Isso é que era importante. eu pessoalmente, por isso que eu também queria o Albergaria, também gostava de que as coisas acontecessem dessa forma. Pá, dos pais pegarem na canalha e irem brincar para o parque. Haver mais vida. É só, se chega às 5 da tarde é carros a passar, de repente 6, 7 da tarde. Chega à noite. Chega à noite e não vê nada. Está no dormitório autêntico e é uma pena. É uma pena, porque eu acho que a Acredito Albergaria que durante o dia tem algum movimento, fala quando é isto passa, mas acho que a Albergaria podia ter. mais um bocadinho de vida, não é? Mais o convidar a estar. Eu acho que sim, mas pronto, vamos ver. Estamos a caminhar, o inverno não está tão rigoroso como os outros anos. Não. Está a ficar fresquinho agora, mas... Sim, está a ficar fresquinho, mas esperemos que agora para o lugar das coisas esteja tudo operacional, não é? Porque com chuva não vai ser muito bonito, mas acho que sim, está a chegar o Pai Natal. O ano passado não sei como é que... Acho que chuva não foi. Eu já não me recordo bem, já foi há um ano, já não me recordo, mas... não sei, não me recordo. Mas o lugar das coisas é assim, claro, se nevasse é que era o ideal. Ora Aí é que era. se é aí Natal, é que é era. Natal. Espera aí, não, nós tivemos todos os dias, tivemos bons. Estava muito sol, rapaz, estão danados. isto é. É verdade. Não pode passar aqui ninguém que eles... Chamam logo a atenção, mas deve ser ali. Mas desculpa, Mas a tua paixão está para o Albergaria. a paixão por albergaria. Uma das Sempre coisas. mais cá. Não. Diz-me coisas. Eu nasci em albergaria. Ok. Entretanto, os meus pais, tem a ver com o trabalho do meu pai, que era profissional de seguros, esteve em São João da Madeira. E eu até aos meus 13 anos morei em São João da Madeira. Mas eu sou muito conhecida em albergaria também pela família Gil, mas também por todos os fins de semana eu vinha à albergaria. Todos os fins de semana. Era certo, à sexta-feira. E o que é que fazias? O que eu fazia na altura era catequese, escuteiros, a missa, na igreja, brincava ao lado da igreja, muitas vezes. E na altura lembro perfeitamente também participava no grupo de samba, quando o carnaval em albergaria. O carnaval em albergaria era uma coisa espetacular. Está assim tudo, acho que é. O carnaval da albergaria foi uma coisa que terminou, que era feito ao domingo e à terça-feira de carnaval, e nós tínhamos o enterro do carnaval também, que era muito giro. Mas era um evento que já pessoas de Estáveis, da Fada e do Porto foram uma coisa grande mesmo. E foi uma pena realmente ter terminado. Portanto, a minha infância era muito gostar de brincar, também tinha a ver com a coisa feliz. Entretanto, houve uma oportunidade do meu pai de trabalhar para a albergaria no mesmo serviço e nós viemos morar para a albergaria permanentemente aos 13 anos. Aqui ainda estive 2 anos, enquanto os apartamentos estavam a ser feitos, ainda moramos aqui 2 anos nesta casa, com o meu avô e a minha tia que moravam aqui. Entretanto, depois aos 13 anos fomos para a casa, para o apartamento onde um dos meus pais ainda hoje vivem. Foi sempre uma das coisas curiosas é que eu sempre dizia que um dia gostava de trabalhar em albergaria. E eu já trabalhei fora e cerveja, a minha vontade era trabalhar sempre em albergaria. Sempre. Trabalhei em Santa Maria da Feira, trabalhei em informática durante muitos anos, 6 anos em informática. Não, eu tirei o curso que está a passar agora um
dizer que eu trabalhei em Santa Maria da Feira. Trabalhei em Santa Maria da Feira durante 6 anos em informática, mas a minha área não é informática, eu tirei curso de professora português. Sim, exatamente, só que cheguei a lecionar. Se nunca te entrevistaste ou conversaste contigo, não conhecia. Claro, exatamente, muita gente não sabe, mas de facto eu tirei curso. Agora não sei. Eu tirei curso de professora de português e, portanto. E como é que está o nosso português? Uma o cagada. nosso português. Acho que não isto. Sim, de facto, ainda me surpreende com erros novos. É que a gente estava habituado a ver os erros velhos, mas agora os erros novos que inventam é fantástico. As pessoas cada vez escrevem mais rápido. É inovação. A inovação da língua. É a inovação da língua, mas de facto às vezes é triste como é que, pronto, como é que ela está a ser tratada. Mas eu tirei então o curso de professor, fiz o estágio, gostei muito do estágio, realmente disse, é para isto que eu estudei e era isto que eu estava a fazer. Mas entretanto com a crise não foi possível continuar a lecionar, tive muita pena e foi aí que eu estudei informática e fui comercial. Comercial durante muitos anos em escritório, comecei a escrever, não andava na rua e também gostei muito. Lidas na mesma pessoa? Lidas na mesma com as pessoas. Agora, há 5 anos houve a oportunidade de facto de integrar no trabalho que tu sabes que eu faço. Neste momento eu estou numa instituição a lidar com crianças com algumas necessidades, umas crianças de acolhimento, porque estou a trabalhar com crianças. Isso dá-me muito paixão que tu também tens. Também tenho, uma vez que também o facto de não poder chegar a lecionar, mas estou a trabalhar com crianças. De certa maneira podes lecionar, ou seja, podes ensinar. Sim, de facto, ao fazer trabalhos de casa com eles, introduzo um bocadinho um pouco daquilo que eu sei, não é? Daquilo que eu aprendi e que está a batalhar. Que idades é que vocês têm lá? É assim, é possível, não sei até que pronto, a idade estava entre os 0 e os mais pequenitos, os mais velhos ainda lá estão. Já há muito tempo que não lá mas a primeira vez que eu fui, já há uns anos, fui uma brincadeira, já não sei quem é que me aspas, fazer lá uma brincadeira de capoeira, mas gostei muito. Sim, soube. Foi feito um giro. Eu adorei ir lá, mais uma vez estava a contribuir, mas depois ver as caras deles, depois é diferente, sabe que eles olham assim tipo, ok, o que é isto? Mas esta foi mais uma atividade que eu gostei muito de participar. E é pena que haja este tipo de acontecimentos. Por um lado é bom que vocês para nos acolher, sim. Mas é um trabalho gratificante, repara, é uma forma de educar também, é uma forma de... E ao passar também os meus conhecimentos, de estar com crianças e depois também de os ajudar a fazer trabalhos de casa, de os acompanhar, de os fazer crescer, é sempre bom. E as saídas que vocês fazem também? Também fazer algumas saídas. Vocês de vez em quando lá... Olha, lá está a Luísa com o seu grupinho. Estão, às vezes temos que os acompanhar, eles também têm que levar uma vida... Sei de vez em quando, também estarem sempre... Sim, é bom eles também serem portanto, reconhecidos também em albergaria, eles fazem parte da nossa terra, não é? De alguma forma fazem parte da nossa terra e são crianças... Às vezes devem ser mais que eu, de certeza. Não sei. Não, mas são crianças que apesar das suas dificuldades e da questão de estarem acolhidos, não devem ser vistos como diferentes. Eles são crianças e, portanto, como crianças precisam de serem acolhidos e fazerem uma vida aparentemente normal e terem acesso a tudo o que as outras crianças em albergaria têm. E, portanto, é bom... Parte de ti essas vivências, essas saídas? As iniciativas são organizadas pela equipa técnica, não é, da instituição, que tem acesso a essas propostas, muitas vezes da Câmara também, que ajuda. Porque às vezes as pessoas que estão por trás dessas instituições são tão fechadas e que não querem... também. Sim. E às vezes é a malta nova, aspas, ou que queira fazer coisas diferentes. Então, é normal que algumas crianças se sintam um bocadinho ressentidas de serem, portanto, de serem chamadas como os meninos da instituição. Eles próprios, não é? Eles sabem onde estão, mas muitas vezes eles também se sentem um bocadinho ressentidos de serem associados à instituição. Mas eu acho que quando eles cá fora, quando estão aqui na sociedade,
e veem que são acolhidos tão bem, eles também depois ficam felizes, não é? Das pessoas, pronto, e de receberem também as que dão e de serem conhecidos, essa coisa toda. Pronto, de maneira que a dinamização das atividades é sempre feita por uma equipa que trabalha nesse prol, de também lhes dar o convívio em sociedade e de fazer com que eles estejam ocupados. É um objetivo vosso que... Sim, e a instituição também está aberta a que nós façamos a proposta de irmos a outras atividades. Sim, a instituição está aberta e recebe até com gratidão de haver a proposta. Pronto, é sempre bom. Mas é porque assim, eu sempre, às vezes olhava para porque não é ser escondido, mas às vezes um secretismo, porque às vezes é normal da situação em si, né? Claro. Nos casos, e às vezes uma pessoa pensa, será que eles saem, não saem, se está tudo tão escondidinho, não sei o quê, até que ponto é que... Mas por outro lado há essas saídas, não. Sim, é uma questão das pessoas tem até que haver um equilíbrio ali, não é? Um dia até fazerem uma proposta de uma atividade, irem conhecer a instituição e penso que serão bem recebidos. Não acho que sim, acho que sim. Bem, deixa-me terminar só este bocadinho. Mais um bocadinho, e tal, que ela está boa. Agora, sim, ela não estava tão fresca, mas agora com o tempo... Agora está, exatamente. Ela daqui a pouco estamos a ver o pôr do sol, que bem que hoje vai um bocadinho desaparecer, não é? Pois, acho que vai ser giro. Enquanto a câmara tiver a luz, está está tudo ótimo. Está-se bem. Ainda bem que gravamos cedo, porque senão íamos andar aqui às escuras. Claro. Foi muito difícil estar no chão, pois não? Foi diferente. Foi diferente. Aliás, eu acho que todos os gajos da velha têm sido... Eu estava a dizer há bocado, eu gosto que sejam diferentes. Assim, se eu tivesse um sítio próprio, facilita em muita coisa, né? Esta parte de logística, não sei o quê. Sim. Mas por outro lado, também gosto do fator surpresa, o fator de chegar e ser surpreendido, fazer diferente. Mas o importante é que o convidado também se sinta bem e também pode sugerir coisas e acaba por ser uma... Eu até gostava que fosse naquele sítio que eu tinha proposto, mas o problema é que pode não estar seguro. E então achei que antes que tivesses um acidente, o melhor. Mas seria um sítio vulgar, ou não? Já tinhas tido assim uma oportunidade? Não, pá, já falei com pessoas na rua, sim. Já em cafés. Sim, mas assim algum sítio em vulgar? Não, estou a lembrar. Não, assim nada de... Seria engraçado. Mas eu acho que ainda te vou lançar o desafio de ainda subires ao meu engenho, ainda hoje. Vou subir. Ainda hoje. Nem que seja para tirar a selfie. Epá, eu acho que sim, vais ter uma foto em vulgar, de certeza absoluta. Acho que nunca ninguém subiu ali, certo? Então... Por acaso. Ai, 100 anos. É verdade, 100 anos. Este engenho já existia antes da casa. A casa tem perto de 60 anos, esta casa. Isto era uma eira. Depois, e portanto o engenho já havia. E isto é um poço. E ficas tu a saber, segundo a informação que me deram, que já houve seca e albergaria. Sim. E vinham aqui buscar água, porque esta mina nunca... É poço, mas vem de Minas. Nunca secou. Portanto, a água... Qualquer dia vais ter as pessoas aqui a roubar-te água. Epá, nunca se sabe. Eu já fiz... Olha, quando a água se pagar dessa maneira, pá, isto está um bocadinho mal. Aqui a economia está um bocadinho mal. É curioso também que eu por acaso já fiz análises à água e a água é boa para beber. Se quisesse beber daquela água, poderia beber. Mas tens aqui plantações, não? Neste momento não tenho plantações porque estive a fazer um muro e portanto não fiz plantações, mas de facto quando eu estive desempregada foi precisamente por a agricultura que eu também comecei a ocupar o tempo. Clássico. É clássico. És dada à agricultura? Eu sou dada à agricultura, gosto. Gosto, mas de facto leva mais tempo. Tu já não tens tempo para muita coisa. Opa, não é isso. Repara, mesmo o gosto da comida não é igual. Portanto, um tomate que vem diretamente da terra. Eu, se calhar até as pessoas vão se rir com isto, mas eu nunca tinha comido uma ervilha sem ser congelada. E portanto, quando vi o sabor da ervilha e berlinde, que era cada berlinde, eu adoro debulhar, por exemplo, as ervilhas, adoro. E era uma coisa que eu só descobri quando houve a necessidade. Vocês lá no Pacheco têm horta, ou mini horta? Sim, fazemos com os miúdos e os miúdos gostam bastante e tal, e depois quando sabem que vão comer aquilo que plantaram, é diferente. Ainda não têm a percepção de que o sabor é diferente. Isto é uma coisa que se calhar não se vê muito. Por exemplo, vocês têm essa possibilidade, se calhar nós, meros mortais, não, estou a brincar.
não temos esse hábito, porque perdeu-se a cena de ter plantas em casa, Claro. e é giro vocês E terem reparem, isso. naquele tempo, há 6 anos atrás, não se falava em as comidas, agora estas coisas dos gourmets e estas coisas das dietas e das verduras e agora o paleo e essas coisas todas, não se falava em nada disso. Mas de facto, o provérbio de que a necessidade faz o engenho, e Sim. foi a necessidade de estarmos desempregados, de facto aproveitarmos aquilo que tínhamos, a água. Porque repara, a água. Aliás, e os bens essenciais tínhamos aqui. Tínhamos a batata, repara, nós tiramos da terra batatas, cebolas, as couves para o caldo verde, as ervilhas, os brócolos, feijão, quer dizer, tudo uma data de Eu acho que coisas. há cenas antigas que deviam voltar, e esta é uma delas, não é? Nem que seja em mini hortas, mas dá trabalho. Olha, sabes- Aliás, é um trabalho diferente, não sei. É isto, é trabalhar na terra. Sabes que foi a coisa que mais me arrependi, foi eu de facto não ter. Lá. Tá. Sabes uma coisa que. É bom dia ainda. É a primeira vez que estás a ver a senhora, portanto podes dizer bom dia. Uma das coisas do português. Podes dizer bom dia porque é a primeira vez que estás a ver a senhora. O dia é tudo, acho que o dia. Muito bem. Se for tarde ou noite, ok. Exatamente, bom dia. É verdade. Estás a ver, já aprendeste mais uma coisita. Claro que sim. Mas é assim, em relação a. Estávamos a falar das comidas e dessas coisas todas, o facto de descobrirmos o paladar das coisas que é diferente. E os ovos das galinhas, os galinhas, e os ovos, os próprios ovos são diferentes. E eu acho que se perdeu um bocado isso. As pessoas cada vez estão nos caixotes, não é? Nos apartamentos e tal, e não têm sítio para plantar. Mas eu acho que sim, que Não essas tem coisas tempo, não tem pachorra. Pachorra também, essa coisa toda, mas sim, Mas é a super verdade é que interessante. no final o produto, sem dúvida, que ia ser O produto é bem, diferente, ótimas acredita. diferenças. Sim, mesmo. E foi o que me valeu nessa altura também, não ter que depender dos pais, pedir empréstimo aos pais e estarmos a criar uma coisa nossa. E estava-te a dizer, por curiosidade, já sei onde ia, já sei. Força. Uma das coisas que mais me arrependi, coisas que já não conseguimos voltar atrás, foi precisamente quando nós somos mais novos, não aprendemos com os mais velhos. No quê? Não aprendemos com os mais velhos, não ligamos a nada. Quando os nossos mais velhos, os tios, os avós, querem nos ensinar coisas e nós não ligamos puto. Porque naquela altura nós queremos é brincar e fazer outras coisas. E uma das coisas que eu me arrependi foi de facto a minha tia, que morava nesta casa e que muita gente conhecia, que vendia na praça. Tantas vezes fez termossos e eu nunca aprendi. E quando tive essa necessidade, andei a vender termossos para ganhar dinheiro e para as minhas coisitas e nunca tinha aprendido com a família. E eu tinha ali a aprendizagem na porta. Há certos saberes, e se calhar acredito que muitos saberes estão a perder por a malta não querer aprender. Muitos. Ou a malta não querer aprender, ou a malta que sabe não querer ensinar também. Também, Porque também. também pode haver E poderia haver o reinventar. Sim. Não é? Como Sim. existem os bolinhos feitos à mão e isso, e as pessoas Mas reinventarem uma e coisa essas gira que eu se calhar dinamitarem. vou querer fazer aqui na Logogueria Sim. é se calhar também trazer este tipo de. Não digo rei da velha, mas se calhar um conteúdo aqui. Sim. Dar a conhecer assim algumas coisas diferentes ou pelo menos coisas que se façam assim de menos usuais. Pode ser uma coisa gira. Mas na atualidade ou vais buscar coisas do antigamente que já não. Ou coisas de antigamente, Ok. falando um pouco disto de voltar a fazer ou como é que se fazia, acho que pode ser De giro. facto, dinamizar assim uma situação de recuperar também, Sim, não é? sim. As coisas. Sim, pode ser super Por exemplo, em interessante. conversas com. Eu tive um rei da velha agora há pouco tempo com a Delmira, Sim. da Dona Aldeia, e uma das coisas que eles fazem também é um bocado isso, é tentar preservar coisas antigas lá de ter dela, não só, mas e acaba a brincar, e pode ser giro. Pá, e estes saberes, estas coisas, pá, para não acontecer isto era giro, já para preservar que é importante. Certo. Sendo de albergaria, melhor ainda. E às vezes são coisas que nos podem ser úteis daqui a uns 10 ou 20 anos para a gente se arrascar. É engraçado como a gente Não é? hoje em dia vai estudar coisas do antigamente e não vê o valor que aquilo tinha na altura, não percebe, não é? Desta parte. É verdade, pá, mas é É verdade. engraçado. E é uma pena de facto a gente não recuperar esses saberes, coisas tão engraçadas que se É por isso que eu gosto de vez em quando, pá, já também tenho esta vontade de querer conhecer a albergaria, mas é giro também ver as coisas antigas e como é que. Então eu gosto sempre agora, por exemplo, agora eu adicionei, não, entrei agora recentemente no grupo
Famílias de Famílias de albergaria. albergaria. Pá, e também vejo as fotos antigas e digo, fixe, meu, e acho que é engraçado. E não achas engraçado que muita gente reconhece quem lá está na fotografia? E as pessoas vão falar e vão, olha, conheço aquele isso aqui de onde, fazíamos aquilo e não sei o quê. E eu, pá, que fixe. Olha, Estás a ver? Essas eu recordações vou-te é falar muito de uma chique. coisa mais triste, mas acho que também foi uma coisa que eu reparei, foi nós sabermos de pessoas que morreram, mais uma vez, pelas tecnologias. Às vezes a pessoa Não, mas- tinha morrido no dia anterior e as pessoas sabiam do funeral precisamente pelas redes sociais, quer dizer, um bocado... Olha, não sabia que aquela pessoa tinha morrido. E se calhar se não houvesse esse dinamismo também de Sim. se publicar, também não se sabia, não é? Que as pessoas tinham... Enfim, mas o mundo torna-se mais pequeno através das redes sociais. Tanto tem as coisas boas como tem as coisas más, Sim, não é? sim. Mas aproxima, tem a dicotomia dos dois lados, não é? Tem coisas boas como tem coisas más. Eu acho que as pessoas têm que ponderar o tempo Sim. que estão ligados e o tempo que estão... E o que vão ver, porque às vezes Sim, tu o filtro. facilmente podes perder ali. Mas Claro, pode, exatamente. vai buscar aqui, E quando pensas que passou 5 minutos, passou Ui, uma hora, Então, não. não é? É verdade. Eu posso falar por isso. Pois Eu, é, às pois vezes, é. Às vezes perco bastante tempo na... Mas tu dizes que vais só lá 5 minutos. Não, eu digo que vou lá. A mim já me aconteceu. Eu não digo que vou lá 5 minutos, porque eu sei que vou lá estar mais. Ah, mas eu às vezes digo, é só 5 minutos, eu já vou. Eu às vezes discuto, entre aspas, com a Liliana, Sim. porque ela vê-me sempre que eu estou sempre no tablet, não sei o quê, mas para mim a internet hoje em dia é a minha televisão, quer dizer, eu quase não vejo televisão porque estou... Em favor do tablet, exatamente, por estar ligado. Só que Sim. ela passa-se com... É um outro tipo de episódios. Tu queres estar sempre à espera dos episódios, dos novos episódios, não é? Mais o tempo que eu perco a editar estas coisas, mas, por acaso é porque vocês não demorassem tanto tempo, até gostava de fazer mais, às vezes, por exemplo, um por semana poderia fazer mais, mas isto demora muito tempo a... Sim, deve ficar. Mas eu também gosto, tipo, por exemplo, as pessoas às vezes dizem, Ricardo, porque é que não fazes conversas mais pequenas? Mas o giro aqui também é, se fosse uma entrevista, ok, podia ser 10, 15 minutos. Claro. Mas eu também gosto que seja uma conversa, até mesmo porque às vezes ao início a pessoa até pode estar assim mais reticente e se calhar não ser tão à vontade. E se calhar com o decorrer da conversa Sim, sim, sim. e uma cervejinha a mais, Claro. as pessoas já estão assim à vontade, já dizem umas coisas, já se calhar vão se lembrar de outra coisa que não se estavam a lembrar ao início, por isso é que eu gosto que seja mais... Sim, mais longo, eu Mais acho longo, que sim. mais prolongado. Até porque nos vamos lembrando de outras coisas que achamos E se as pessoas forem que boas de são conversas, melhor, porque às vezes as pessoas são tipo, o que é que eu vou dizer agora, o que é que eu vou dizer, às vezes é difícil. Claro, Mas claro. nota-se que tu és... É uma É professor de português, então. Opa, mas não é só por isso, sabes que às vezes também tem a ver com a preocupação, nunca fomos filmados, isto também é a primeira entrevista que estou a dar eu e sinto, tal. eu sinto que as pessoas também têm às vezes tipo, Ricardo, eu já conheci pessoas que tipo, mas isso é filmado, Ricardo. Sim, Pois. então, e por exemplo, há outras pessoas também não sentem à vontade com a cena do turco. Estavas à vontade, senti-te a ti um bocado... Não, achei diferente. É diferente, eu não estava à espera porque assim, eu não vi todos os vídeos que publicaste e não estava à espera desta, mas é engraçado. Isto acaba por ser... Eu acho que é engraçado. É diferente, diferente. E lembrei-me, e acaba por ser também, para não estarmos só a beber cerveja. Imagina que se fosse Sim. só cerveja, depois saímos daqui um bocado embriagados. Claro, até Não enquanto tu é encontras esse uma o- pessoa que não quer beber cerveja, não bebe, Já encontrei. E Já então? encontrei, não bebe tanta, mas... não me digas que bebeste por ele. Não, por acaso nesse raio da velha até bebi pouco, eu cheguei a casa tipo, quase com a cerveja ainda quase cheia, mas o convidado fez questão de pelo menos provar um bocadinho Sim. e falámos. E gostou? Gostou. Passou a gostar de cerveja? Gostou porque é uma cerveja, uma cerveja diferente. Sim, não é? sim, eu estou a gostar. Estou a Ainda gostar. bem, ainda bem. Por acaso. Deixa-me só confirmar aqui Sim. o nosso tempinho, que por acaso está quase a acabar e vou aproveitar aqui os últimos. Então, Maltinha, espero que tenham gostado ou que estejam a gostar da nossa conversa. Vou só ver se há aqui alguma... muito bem. Eu partilho- Alguma pergunta? Enquanto foste há bocado lá dentro, eu fui partilhar O vídeo? o direto que fizemos, pode ser que haja aqui... Eu duvido muito que a malta é muito tímida a fazer questões. Eu agradeço-te o convite, Mas pelo menos realmente à foi uma parte- surpresa, gostei. Parece. Acho que foi um bom final de tarde. Eu partilho isto no Amo a Minha Terra, já está. Ah, tinha que ser, tinha que ser. Será que o vídeo teve sempre assim? Pois, provavelmente. Aliás. Bem, as pessoas vão ter que ver este vídeo. Vão virar o telemóvel? A sério. Ok, enfim. Será que... Pois, se calhar foi isso. Se calhar o vídeo teve Já sempre... tens algum gosto? Gostos? Não tem mal. Já tens? Sim, Ou não? 3 gostos. Pronto, já Mas não é daqui a mau. bocado tu vais para casa, já vais partilhar. Sim, há pessoas que também estão no trabalho. Sim. Não sei se vou partilhar o meu. Vais ter que partilhar, então. Opa! A ideia aqui também é... O tempo, não é? Sim. Ok.
a ideia aqui também é os convidados, se os próprios convidados puderem fazer o trabalho deles, que neste caso poder também partilhar ou assim, é uma grande ajuda. Que, Exatamente, assim, porque o vosso following, ou as pessoas que vos chegam, as pessoas que costumam ver o vosso conteúdo, acaba por ser também uma maneira de... Eu acredito, tipo, como tu partilhas muita coisa, acredito que as pessoas estejam sempre atentas ou sempre à espera que tu vais partilhar muita coisa. Exatamente. Ou seja, é possível que tu chegues também a muita gente. Seguidores, não é? Percebes? Exato. Então, além da temática que eu converso contigo, acaba também o projeto, ao te convidar e ao partilhar as coisas, há de chegar a mais... Muito bem, muito bem. A mais gente. Então vamos, daqui a nada à noite, vamos então às despedidas. Muito bem. Luís, obrigado. Obrigada eu pelo convite. Por aceitares este desafio, que demorou, mas cá estamos. Mas é um desafio, de facto. Espero que tenhas gostado. Gostei, sim, senhora. Alguma coisa que queiras acrescentar? Alguma temática que achas que queiras aproveitar agora? Nada de especial. Algum tema? Quero que continues a ter sucesso com estes vídeos. Acho que sim, que são sempre importantes. E gosto de ver porque vêm sempre pessoas que às vezes a gente passa por eles na rua. Quem é que tu sugerias que eu pudesse convidar? Há alguém que tu gostasse assim mesmo particularmente de ouvir ou de alguma coisa que seja interessante para acrescentar seja da albergaria teria que pensar em alguém. Teria que pensar em alguém, assim de repente há muita gente que me ocorre, mas que são pessoas públicas que gostava de saber a opinião deles, mas eu acho que gostava de ter um bocadinho mais de tempo para pensar e até depois de te dizer, acho que sim. Fica à espera. Sim, sabes que o fator surpresa às vezes, se calhar pensar um bocadinho e acho que seria interessante, sim. Eu farto de pedir às pessoas para me darem sugestões, mas nem sempre sugiro, porque hoje eu não consigo lembrar de tudo, né? Há sempre algumas pessoas que eu quero trazer, algumas temáticas que possa falar, mas depois há sempre aquelas pessoas mais polémicas e tem que ser com mais cuidado. Tens que pensar mais na entrevista. Sempre assim. Eu geralmente não penso muito, às vezes por isso é que eu peço às pessoas que façam questões, que assim facilitam-me. Normalmente nos convidados, a minha ideia há sempre 2 ou 3 temáticas que podemos falar e a partir daí vamos desenvolver. E a parte das perguntas gosto que se calhar seja mais as pessoas a fazer, alguma curiosidade ou que tenham, e aí podemos sempre aplicar, mas porque a minha ideia acaba por ser uma conversa e geralmente uma conversa é o que vier, não é? Sim. Para já facilita-me o trabalho. E também para ser mais espontâneo e se errarmos, Claro, e há coisas que fluem. Os ruídos e que, neste Rei da Velha faz parte, ok, malta, peço-me desculpa, mas tem que ser. não é? Pronto. Obrigado. Assim. Obrigada eu, mais uma vez. Maltinha. É o meu marido. Olha, na hora certa. Exatamente. Estás a fazer com a minha esposa. Olha, façam todas aquelas coisas que são necessárias. Partilhem. Eles não podem deixar falar. Partilhem, comentem. E assistam, Se não assistirem tudo, né, que façam partidamente, vejam os recadinhos. Podem apoiar este projeto indo ao patreon.com/albergaria e podem também podem ajudar a associação com o euro, mas também podem ajudar aqui o Rei da Velha também com o euro, assim, ou o dólar, não sei bem certo. Existe também o merchandising da albergaria, que podem também adquirir através da página do Albergaria. Esqueci sempre alguma coisa, por isso. Pronto, mas partilhar é muito importante. Sim, partilhar é importante, é para sempre chegar a mais gente e isso. Então, ao final de tarde espetacular, como está? Sim, senhora. Não choveu, que é importante. Não choveu, porque então eu fiquei assustado. A minha ideia era gravar amanhã ou assim, normalmente a minha ideia é gravar às quartas, mas lá à tarde. Mas como o tempo, acho que temos a previsão de chuva amanhã, vou já falar com ela, a ver se dá para gravar já. E finalmente. E acho que tivemos o final de dia. Está ótimo. Muito bom. Olha, mais um tchim final. Mais um tchim. Então, Maltinha. Ok. Tchau. Que estejamos cá para o ano. Estamos. É daqui a nada. É mesmo. Tchau. Raio da Velha!